Sejam bem-vindos a este vídeo neste canal. Vamos prosseguindo com esta série, A Eucaristia na Igreja Primitiva, que tem como objetivo trazer o testemunho escrito que chegou até nós dos primeiros cristãos, naquilo que eles compreendiam, vivenciavam e transmitiram também, ensinaram sobre a Eucaristia. Se trata, portanto, de tesouros da nossa fé, nos mostrando a fé da Igreja desde o início e que foi sendo transmitida aquilo que hoje nós cremos, professamos e celebramos. Estudando estes textos, nós podemos também aprofundar a nossa própria fé e nos alegrar na certeza de que a Igreja guardou e transmitiu o mandato de Jesus na última ceia ao longo dos séculos. Neste vídeo nós queremos abordar o ensinamento de São Clemente de Alexandria. Clemente nasceu, segundo alguns, provavelmente em Atenas, e não se sabe exatamente o ano, por volta do ano 150, alguns deduzem. De origem pagã, ele estudou muito a filosofia do seu tempo, né? Ele se converteu ao cristianismo, também não se conhece as circunstâncias da sua conversão, e após a sua conversão, ele buscou fazer várias viagens para buscar encontrar mestres na fé, para aprofundar o conhecimento da fé cristã. E ele vai estudar, sobretudo, com Panteno, que era chefe de uma escola catequética em Alexandria. Alexandria era a segunda cidade do Império Romano naquele tempo, e era o centro cultural do helenismo, né, da filosofia, da cultura daquele tempo. Muito famosa ficou a chamada Biblioteca de Alexandria, né, que infelizmente foi incendiada, né, e muito do que tinha ali se perdeu. Ou seja, era uma cidade de uma cultura muito elevada, né, onde circulava muitos intelectuais, vamos dizer assim. E o cristianismo foi se expandindo e também chegou aí, né, desde muito cedo. E no contato com a filosofia, com diversas correntes de pensamento, a necessidade de que o cristianismo também desse respostas às pessoas do seu tempo, em todos os níveis, né? Então, Clemente de Alexandria vai ser uma figura muito importante nesse diálogo da cultura do seu tempo com o cristianismo, procurando traduzir na linguagem do seu tempo aquilo que é a fé cristã. Bem, na perseguição de Sétimo Severo, por volta do ano 202, ele fugiu e se refugiou na Capadócia, onde continuou o seu ministério, morrendo por volta do ano 215. Clemente de Alexandria também ficou conhecido por combater a heresia do gnosticismo, apresentando o cristianismo como a verdadeira gnose, ou seja, o verdadeiro conhecimento. E, de certa forma, também o ápice da filosofia. Então, é um autor muito importante, né, dos primeiros séculos do cristianismo. Bem, mas vamos direto àquilo que ele ensina sobre a Eucaristia. Mas antes de abordarmos os seus textos, uma pequena palavra, né, sobre Clemente de Alexandria. Ele é muito versado na filosofia do seu tempo. Os seus livros têm passagens que às vezes não são tão fáceis, algumas sim, outras não, porque às vezes, em alguns momentos, ele usa uma linguagem simbólica muito rebuscada, própria do seu tempo, né? Então, às vezes, uma coisa que ele diz é símbolo de outra, que por sua vez simboliza outra coisa, e às vezes isso fez com que alguns entendessem que também sobre a Eucaristia, Clemente de Alexandria afirmava que ela era tão somente simbólica. Mas como nós vamos ver, isso não é fato, né? Nós vamos tratar disso, né, nos textos que nós vamos ler, mas somente a nível de introdução, chamando atenção para isso, para essa linguagem bem rebuscada, conforme a gente vai ver, né, de Clemente, nos atentar a isso, e depois a gente vai, à medida que formos lendo os seus textos, fazendo alguns comentários, sobretudo em alguns trechos em que parece que ele está falando da Eucaristia somente como algo simbólico. Mas vamos aos textos e passo a passo a gente vai, né, comentando sobre isso. No livro chamado Stromata, livro 1, capítulo 19, ele diz assim: E aos privados de inteligência recomendo, dizendo, assim fala a sabedoria, claramente referindo-se aos que andam entre as heresias. O pão tomado às escondidas é mais delicioso e as águas furtivas mais doces.
designando com claridade o pão e a água, não em outras heresias, mas naquelas que, contra a regra da igreja, usam pão e água na oblação, pois há também quem eucaristize somente água. Bem, o que ele está dizendo aqui? Na verdade, aqui ele está escrevendo, tratando de uma heresia daquele tempo, que, entre outras coisas, na celebração da Eucaristia, usavam somente pão e água e não usavam o vinho, né? Então, era uma heresia da época, com a qual Clemente está, né, dialogando e combatendo. O interessante aqui é que ele se refere à Eucaristia como oblação, ou seja, como um sacrifício. Nós já falamos da dimensão da Eucaristia como sacrifício, sobretudo na série, no curso A Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, que também está aqui no canal. Quem quiser aprofundar essa dimensão de sacrifício da Eucaristia, sugiro que possa também fazer esse curso e recorrer ali aos vídeos em que falam dessa dimensão da Eucaristia como sacrifício. E ele também usa o termo eucaristizar com relação à Eucaristia, né? Isso é para se referir de alguma forma a algo que acontece no pão e no vinho consagrado. A consagração do pão e do vinho eucaristiza o pão e o vinho. Então, de alguma forma, a gente tem algo ali eucaristizado. O que é isso? Nós vamos aprofundando passo a passo, segundo a linguagem de Clemente de Alexandria. Mas, em todo caso, já não é mais pão, né, e vinho comum. É pão e vinho eucaristizado. É algo, portanto, diferente do que somente pão e vinho, né? Bem, no livro Stromata, livro 4, capítulo 25, ele diz: depois Salém fica em paz, mas da qual está descrita como rei nosso Salvador, de quem Moisés disse: Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo. Este deu ao pão e o vinho como alimento santificado na figura da Eucaristia. Então aqui, Clemente está usando a figura de Melquisedeque. Assim como no Antigo Testamento, Melquisedeque fez um sacrifício, né, oferecendo a Deus pão e vinho. Ele diz que aquilo era uma figura da Eucaristia. Também nós abordamos esta temática no curso A Eucaristia nas Sagradas Escrituras. De modo que lá no Antigo Testamento, Melquisedeque era uma figura de Jesus Cristo e o pão e o vinho uma figura da Eucaristia, né? Então, Clemente de Alexandria também tem este entendimento. Outro trecho é de um texto que se chama Qual rico se salvará? E ele diz assim: eu, o Salvador, sou teu apoio, que me dou-me a mim mesmo como pão, do qual quem degusta jamais experimenta a morte, e que me dou a mim mesmo como bebida de imortalidade. Então aqui nós vemos, né, Clemente de Alexandria referindo-se a Jesus como Salvador, que se dá a si mesmo como pão e que se dá a si mesmo como bebida, né, de imortalidade. Então, uma referência à Eucaristia, na qual o Senhor se dá a si mesmo ali. Bem, agora o livro O Pedagogo, onde nós vamos ver vários trechos, né, de Clemente de Alexandria, e neste livro, sobretudo, ele usando uma linguagem mais simbólica. Ele escreve no livro 1, capítulo 6. Nós já provamos que o sangue do Verbo possui todas as propriedades do leite. E por que ele está falando aqui, né, do sangue de Cristo referido ao leite? Ele retoma uma passagem de Paulo, no qual ele diz, né, leite vos dei a beber, falando do leite como alimento espiritual. E aqui ele faz uma analogia, né, do sangue com leite. Então, nós já provamos que o sangue do Verbo possui todas as propriedades do leite. Aquele alimenta a alma, e este dá a vida. O leite, né, dá vida, e o sangue de Cristo alimenta a alma. O Cristo oferece-nos seu sangue, da mesma maneira como o leite é fornecido à criança após o seu nascimento. Então, de novo, ele continua a analogia do sangue com o leite. Mas
enviado do céu por um Pai pleno de bondade e de amor pelos homens. Ele se dá a si mesmo aos homens sábios como alimento espiritual. Ó milagre místico. Então ele está comparando, né, o leite que é dado à criança como alimento para a vida. Também Deus nos dá um alimento espiritual, que é o próprio Cristo. E isso é um milagre místico, sobrenatural, da graça de Deus. Ele continua, ainda no livro 1, capítulo 6. Há somente um Pai, um Verbo, um Espírito Santo. E aqui nós vemos uma imagem da Trindade, né? Este Deus único, que é o Pai de todos os seres e está presente em toda parte. Há somente uma mãe que é virgem e é a Igreja, a qual eu amo a ponto de honrá-la com o doce nome de mãe. E aqui é belo o modo como Clemente se refere à Igreja, né? Como mãe. Então, muito interessante esta passagem. Ela chama e reúne ao redor seus filhos, que alimenta com o leite de sua palavra. Então a igreja alimenta, né, os seus filhos com o leite da sua palavra. E aqui é interessante, porque alguns dizem que essa passagem mostra que esse alimento, aqui falado como leite, mas que Clemente também associa ao sangue, é a palavra. Portanto, o alimento em si, o sangue de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo seriam somente simbólicos, porque no fundo o que nos alimenta é a palavra, alguns diriam. Mas vamos continuar. Ela não teve leite porque o corpo de Jesus Cristo é o alimento que dá aos seus filhos. Então ele diz, a igreja não tem leite, né? Então não oferece leite, porque o que ela oferece, o corpo de Jesus Cristo, é o alimento que dá aos seus filhos. Mas o alimento é a palavra, alimenta com o leite de sua palavra, ou é o corpo de Jesus Cristo? As duas coisas, é Cristo inteiro. Cristo inteiro é o nosso alimento. E o fato de que ele se dá a nós no pão e no vinho, na Eucaristia, que não é mais pão e vinho, é o seu corpo e sangue, não anula o fato de que também ele nos alimenta com a sua palavra. Porque um é o mesmo Cristo. Então, um ponto não elimina o outro, né? Então, o alimento que Deus nos dá, que Cristo nos dá, não é só a sua palavra, como se o corpo e o sangue fossem somente símbolos para expressar a sua palavra. Não, ele nos dá de fato o seu corpo e o seu sangue e também a sua palavra, e tudo isso nos alimenta. E aqui o texto é bem claro, o corpo de Jesus Cristo é o alimento que ele dá aos seus filhos. É muito claro, né? Comam da minha carne, disse-nos ele, e bebam do meu sangue. Eis os alimentos requintados que o Senhor nos dá. Ele nos oferece a sua carne e verte seu sangue, a fim de que seus filhos não sintam falta de nada para se nutrir e crescer. Ó mistério que supera a razão. E aqui ele diz algo também muito concreto. Ele nos dá a sua carne, o seu sangue, para que a gente possa se nutrir. E ele completa, ó mistério que supera a razão. Se o corpo e o sangue de Cristo fossem somente um símbolo, se a Eucaristia fosse somente simbólica, se ela fosse somente um símbolo do alimento espiritual que é somente a palavra de Deus, não se entenderia como isso supera a razão. Porque alguém poderia dizer, não, ele nos dá o seu corpo e o seu sangue, mas isso é só simbólico. E então isso não supera a razão, é compreensível a razão. Agora, justamente porque vai além da razão, é um mistério. Ó mistério que supera a razão. Isso só faz sentido se Clemente entende que, de fato, a Eucaristia é a presença real de Jesus e não somente um símbolo. O pão e o vinho não são somente um símbolo, né, do corpo e sangue, mas é real. Por isso é um mistério que supera a razão. Ele ordena que nos despojemos do homem carnal e corrompido, ordena que nos abstenhamos dos velhos alimentos, a fim de que, participando da nova alimentação que ele nos preparou, então é uma nova alimentação, um novo alimento, e recebendo ele próprio, veja, recebendo ele próprio, não recebendo somente a sua palavra, mas recebendo ele próprio, nosso Pai e Salvador, no nosso seio, possamos, pela sua presença, purificar nossas almas das paixões. Então, por sua presença, como algo que supera a razão, nos alimentando dele, e isso não anula receber a sua palavra, os seus ensinamentos, que também nos alimentam, a gente possa purificar a nossa alma e nos purificando, né? Então, muito interessante o que nos ensina São Clemente.
Desejais desse mistério uma explicação menos sábia e mais comum? Ele continua. Escutai, então, o que vou dizer. O Espírito Santo que criou a carne do Salvador é símbolo da carne. E aqui nós vamos vendo, né, como ele usa uma linguagem rebuscada e uma coisa se torna símbolo de outra e assim sucessivamente. Então, o Espírito Santo se torna símbolo da carne. E alguém vai dizer que o Espírito Santo é só simbólico? Né? Então aqui ele está se referindo ao Espírito como símbolo da carne e o sangue designa o Verbo, o sangue como símbolo do Verbo. O Senhor, que é tanto Espírito como Verbo, pois o Verbo espalha-se sobre a vida como um sangue rico e fecundo, o Senhor é a reunião do Verbo e do Espírito. Então ele está querendo dizer, assim como o Senhor é Verbo e Espírito, também a Eucaristia é corpo e sangue ao mesmo tempo. O Senhor, que é tanto Espírito como Verbo, é o alimento das crianças. Este alimento é nosso Senhor Jesus Cristo. Este alimento é o Verbo de Deus. Este alimento é o Espírito feito carne, a carne celeste santificada, o leite do Pai, o único alimento dos filhos. Então aqui ele é muito claro em falar deste alimento, que é o Verbo de Deus. Este alimento é espírito, e o espírito é símbolo da carne, ele tinha dito, mas não é só símbolo, porque esse espírito se faz carne. Né? Então, de novo, o Espírito Santo não é só um símbolo, ele é real. E ao mesmo tempo, na imagem aqui que Clemente de Alexandria está trabalhando, no argumento que ele está construindo, ele associa o espírito e a carne, o verbo e o sangue, né? Para falar de uma mesma realidade. Então, o espírito, este alimento é o espírito feito carne, a carne celeste santificada, o leite do Pai, o único alimento dos filhos. O Verbo, que é nosso amigo e o nosso provedor, e cujo sangue verteu por nós, o Salvador da humanidade, por quem nós cremos em Deus, por quem nós corremos a beber no seio do Pai, onde o leite faz-nos esquecer nossas dificuldades. Então ele usa todas essas imagens, né? O Espírito associado à carne, o Verbo associado ao sangue, e tudo isso é o Cristo, né? O Verbo e o Espírito, ao mesmo tempo corpo e sangue, associando ao mesmo tempo esse alimento com leite, né? Com leite. Então, é alimento que vem do seio do Pai para nós. E se trata, de fato, da carne celeste santificada. A carne celeste santificada. E a gente pode dizer que essa carne celeste santificada é a Eucaristia. É o eucaristizar o pão e o vinho. Por isso o apóstolo diz, leite vos deu a beber. E ele continua falando dessa associação, né, do leite com o alimento que Deus nos dá, que é a Eucaristia. Do verbo se bebe. O verbo, alimento da vida. A bebida é certamente um alimento líquido. A mesma substância pode ser bebida ou comida, conforme as diversas maneiras de considerá-la. O leite condensado serve de alimento, já o leite líquido serve de bebida. O que ele está fazendo aqui? Porque ele pega a imagem do leite para falar da Eucaristia, mas a Eucaristia é bebida e comida. Então, a gente ligaria o leite só com o sangue de Cristo? Ele diz, não, o leite está associado ao sangue e também ao corpo de Cristo, porque o leite alimenta de modo geral. Né? Então, e aí ele até usa a imagem que também há leite condensado que serve de alimento. Né? Há os derivados de leite, que também é alimento, né? De modo sólido. E aqui ele então quer unir, né, a dimensão da Eucaristia enquanto bebida e comida na mesma imagem do leite. Né? O leite sozinho já é suficiente para alimentar as crianças pequenas. É sua carne e sua bebida. E aqui é uma imagem, né? Nós somos as crianças, cujo leite Deus nos dá do céu, na imagem de Paulo, né? Leite vos dei a beber. Deus também nos dá leite a beber. E esse leite a beber é a Eucaristia, que é comida e bebida, carne e sangue. Eu tenho para comer um manjar que vós não sabeis, disse Jesus. E a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou, para cumprir a sua obra. E alguns, a partir desse trecho em que Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para fazer a sua obra, entendem que, portanto, esta comida é um símbolo da vontade de Deus. Inclusive, ali,
mais à frente ele vai dizer, contrariando essa ideia, como se a Eucaristia fosse somente um símbolo de fazer a vontade de Deus. Então, essa comida é fazer a vontade de Deus. É somente um símbolo que se refere a fazer a vontade de Deus. Eis aqui, então, outra espécie de alimento, alegórica como o leite, a vontade de Deus. Mas olha o que ele diz, que aqui, o que é simbólico, o que é alegórico, é a vontade de Deus. A vontade de Deus se torna uma alegoria do alimento que nós comemos. E aí ele completa, ele também deu o nome de cálice aos sofrimentos destinado à sua paixão. Deste cálice amargo, somente ele deveria beber até o final. Desse modo, o alimento de Jesus Cristo seria o cumprimento da vontade do Pai, enquanto que para nós, pequenos, Cristo é o nosso alimento. Ou seja, o alimento de Cristo foi fazer a vontade do Pai. O nosso alimento é Cristo. Mas nos alimentando de Cristo, nós também devemos buscar fazer a vontade do Pai. Então, fazer a vontade do Pai também deve ser o nosso alimento. Isso não quer dizer que a Eucaristia somente é um símbolo, uma imagem simbólica, né? O pão e o vinho, que a gente comeria somente como um símbolo para dizer que a gente tem que fazer a vontade de Deus. Isso não torna a Eucaristia simbólica, pelo contrário, ela é real. E sendo real, sendo o corpo de Cristo de fato, ela também é símbolo da vontade de Deus. E aqui é a dificuldade, às vezes, de compreender Clemente de Alexandria, que uma coisa real se torna símbolo de outra, mas o fato de ela ser símbolo de outra coisa não significa que ela deixa de ser real. E isso faz com que alguns se confundam ao ler um trecho isolado de São Clemente, entendendo que ele está dizendo, às vezes, que a Eucaristia é simbólica. Não, a Eucaristia é real e, ao mesmo tempo, símbolo de outra coisa. Então, a Eucaristia é real, é Cristo, é nosso alimento, mas, ao mesmo tempo, ela se torna símbolo da vontade de Deus. Por quê? Porque o próprio Cristo fez a vontade de Deus. Então, nos alimentar da Eucaristia é também buscar nos alimentar do cumprir e realizar a vontade de Deus. Então, a gente pode dizer, a Eucaristia possui sim uma dimensão simbólica. E aqui, que às vezes alguns católicos também às vezes não compreendem, mas como você está dizendo que a Eucaristia também é símbolo? Não, ela é também símbolo. A Eucaristia também pode ser símbolo de algumas coisas. O que a Igreja Católica nega é dizer que a Eucaristia é somente simbólica. Se eu dissesse a Eucaristia é só um símbolo, né, da palavra de Deus, a Eucaristia é só um símbolo da vontade de Deus, então a gente comeria ali pão e vinho somente para simbolizar que queremos fazer a vontade de Deus, que queremos nos alimentar de sua palavra, mas é somente um rito simbólico. Não, ela é real, e sendo real, ela também aponta simbolicamente para fazer a vontade de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Uma coisa não anula a outra. E é interessante, portanto, né, esses textos de Clemente de Alexandria que nos ajudam a perceber isso, né, que a dimensão real da Eucaristia não anula o fato de que ela possui sim uma dimensão simbólica, mas que a dimensão simbólica da Eucaristia não quer dizer que ela é só um símbolo, não, porque ela tem uma dimensão real, e é justamente porque ela tem uma realidade, que é o próprio Cristo, ela pode se tornar símbolo de outras coisas também. Né? Então, Clemente de Alexandria vai fazendo essa argumentação, um tanto quanto rebuscada, como eu disse, mas que não nega a fé da Igreja, aquilo que sempre foi ensinado. Outro texto, ele continua dizendo, ainda no livro 1, capítulo 6, os gregos servem-se de uma palavra, manusai, para exprimir a ação de uma criança que procura o seio de sua mãe. Somos semelhantes a essas crianças quando procuramos o leite do Verbo, cuja ternura por nós é inesgotável. Enfim, o próprio Verbo declara que ele é o pão do céu. Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito, eu lhes dei a comer o pão do céu. E Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aqui ele usa essa imagem bonita, né, da criança que procura o alimento da mãe. Também nós buscamos nos alimentar de Deus. E a sua palavra é alimento, sim, mas mais do que isso, nós queremos alimentar-nos de Deus no sentido de queremos estar em comunhão profunda com Ele. E a Eucaristia é esse alimento que nos coloca em comunhão com o Senhor. E aqui também nesse texto, Clemente nos lembra Jesus, que é o pão do céu,
e que se revela como o pão do céu, apontando o maná lá do Antigo Testamento somente como um sinal do verdadeiro pão do céu. Então, o maná do deserto era um sinal, um símbolo, né, que apontava um pão maior, vamos dizer assim, né, um pão verdadeiramente vindo do céu, que é o próprio Cristo. E aí, de novo, isso comentamos na série A Eucaristia nas Sagradas Escrituras. Se a Eucaristia fosse somente simbólica, ela seria menor do que o maná do deserto, porque o maná do deserto era real, um pão, né, que alimentava o povo, né, miraculosamente, se assim a gente pode dizer, para aquele povo, né, providencialmente. Deus providenciou o alimento para o povo no deserto. Se a Eucaristia é só um símbolo e não tem uma realidade maior do que o maná, não faria sentido Jesus dizer: eu sou o verdadeiro pão do céu. Se isso fosse somente simbólico, isso seria menos do que o maná no deserto. E não podemos pensar assim. Jesus é realmente pão do céu que se faz nosso alimento. Observemos aqui, continua São Clemente de Alexandria, o mistério deste pão que Jesus Cristo chama da sua carne. E aqui a gente vê de novo, né, o quanto Clemente de Alexandria tem a Eucaristia primeiro como um mistério. Se fosse simbólico, não seria um mistério. É um mistério, não é só um símbolo, uma metáfora. Não. Né? É o mistério deste pão que Jesus Cristo chama de sua carne. Como um grão de trigo germina até tornar-se espiga, do mesmo modo a carne sairá do túmulo. Ela sairá igualmente um alimento que cobrirá a igreja de alegria, como o trigo quando ele é transformado em pão pelo cozimento. Mas trataremos mais abertamente dessa matéria no livro sobre a ressurreição. O Senhor disse: o pão que eu darei é a minha carne, carne esta que é irrigada pelo sangue, o qual designamos alegoricamente vinho. Aqui uma pausa. Primeiro, ele fala dessa realidade da carne de Cristo. Ele fala desta carne que alimenta de fato a nossa carne em vista da ressurreição. Né? Então, é a identidade de Cristo, de fato, que alimenta-nos em nossa carne, em nossa identidade, em vista da ressurreição. É isso que ele está dizendo, e aqui nós vemos o quanto ele fala da realidade, portanto, da Eucaristia, né? Como alimento para a nossa carne. E depois ele usa a imagem, né? O pão que eu darei é a minha carne. Carne esta que é irrigada pelo sangue, o qual designamos alegoricamente de vinho. Então, agora aqui, olha só que interessante. É o sangue que se torna alegoria do vinho. É o sangue que se torna símbolo do vinho. Né? Então, para a gente ver a linguagem rebuscada de Clemente de Alexandria. Ninguém vai entender que o vinho não existe, né? Porque o sangue se torna alegoria do vinho. Ele inverteu aqui na nossa mentalidade. Né? Mas ele diz, alegoricamente chamamos de vinho aquilo que na realidade é sangue. Como é sabido, o pão, cortado em pequenos pedaços e mergulhado em uma mistura de água e vinho, absorve este, mas não a água. Assim também a carne do Senhor, que é pão dos céus, absorve o sangue, tornando incorruptíveis aqueles que aspiram à salvação e, abandonando a corrupção, as paixões carnais. Então aqui a gente percebe o quanto ele compreende que o mistério da Eucaristia, né, o pão e o vinho, é um e mesmo mistério. A carne absorve o sangue. Né? Então, é dessa fé, dessa compreensão que muito mais para frente a igreja vai entender que quando alguém comunga somente a espécie do pão, está comungando Jesus inteiro. E vice-versa. Né? Porque é um único mistério. No Pedagogo, livro 2, capítulo 2, ele assim diz: a vinha santa produziu uma videira profética, isto é, o Verbo, cujo sangue misturado à água, segundo a sua vontade, é o signo dos errantes conduzidos ao repouso. O sangue mistura-se com a nossa salvação.
O sangue do Filho de Deus pode ser considerado de duas maneiras. É seu sangue natural, com a qual nos resgatou da perdição, é espiritual, que nos purifica. Beber do sangue de Jesus Cristo é participar da sua incorruptibilidade. Aqui ele usa várias imagens de modo simbólico, associando uma a outra. Então a vinha santa, né, o verbo, produz uma videira profética, que a gente pode imaginar de alguma forma que é a igreja. Então, essa vinha santa, o verbo, né, produz essa vinha profética, cujo sangue misturado à água, segundo a sua vontade, é o signo dos errantes conduzidos ao repouso. Ao mesmo tempo, essa igreja, né, onde o sangue misturado à água, segundo a sua vontade, é o signo dos errantes conduzido ao repouso. E é disso que a igreja vai usar como até hoje, porque na Eucaristia, o sacerdote, quando procede à consagração, ele joga um pouco de água no vinho antes da consagração. Isso representa a humanidade mergulhada na divindade de Cristo, né? Então, essa é a ideia, é isso que está por trás desse símbolo. Então, a água representa o signo dos errantes, né? Justamente da igreja, caminhando, conduzidas ao repouso, conduzidos à salvação em Cristo, o sangue. O sangue do Filho de Deus pode ser considerado de duas maneiras. É o seu sangue natural, com o qual nos resgatou da perdição, e ao mesmo tempo é espiritual, que nos purifica, né? Beber do sangue de Cristo é participar da sua incorruptibilidade, porque é óbvio, ao bebermos o sangue de Cristo, nós não estamos bebendo somente sangue, nós estamos bebendo da sua incorruptibilidade, nós estamos bebendo da nossa salvação, né? Nesse sentido, o sangue é símbolo da salvação, né? Mas o fato de ser símbolo da salvação não significa que não é o sangue de Cristo. Porque aqui é o sangue que é símbolo de salvação, não é o vinho, tão somente. Não é o vinho. Então, essa linguagem, né, de São Clemente de Alexandria. Mas, de qualquer forma, a Eucaristia é alimento de salvação, é isso que ele está dizendo, né? Que nos vem do verbo, né, por meio da igreja, né, e na igreja, que é santificada pelo sangue de Cristo. O Espírito é a força do verbo, assim como o sangue é a força da carne. Do mesmo modo que o vinho, e aqui é aquela imagem, né? O Espírito, a carne, o verbo, o sangue. O Espírito anima o verbo, o sangue, a força da carne. Do mesmo modo que o vinho mistura-se e confunde-se com a água. O Espírito, a natureza divina do verbo, também mistura-se com o homem. Então aí, né, essa imagem. A água representa a humanidade, né? Representa a humanidade. E o sangue, a água e o sangue, né, essa união do divino com o humano. A mistura do vinho e água conduz à fé. O Espírito dá incorruptibilidade. O primeiro é a Eucaristia, que significa ação de graças. Aqueles que dela participam dignamente são santificados de corpo e alma, pela cooperação do Espírito Santo e do Verbo, né? Então, de novo, é uma linguagem bem, às vezes, complicada, né? Porque ele faz várias associações, mas, em todo caso, ele fala dessa mistura do vinho e da água, que até hoje a igreja mantém, como simbolizando, né, a união do humano com o divino. E aqui, quando eu digo simbolizando, não significa que não seja real. É real. É real. É real na Eucaristia e se torna real em nós, né? O Espírito dá a incorruptibilidade. Então, o primeiro é a Eucaristia, que significa ação de graças, e aqueles que dela participam dignamente são santificados de corpo e alma. Portanto, não é uma santificação somente da alma, uma coisa somente espiritual, abstrata. Não, é do corpo e da alma. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando do corpo e sangue de Cristo, que é de fato alimento para o nosso corpo e para a nossa alma, pela cooperação do Espírito Santo e do Verbo, carne e sangue, porque Espírito e Verbo são símbolos da carne e do sangue, né? Então, é muito interessante a linguagem
de São Clemente. A gente pode dizer que, de um modo diferente, usando uma linguagem simbólica, ele manifesta, por fim, a fé da Igreja. Embora o Filho de Deus tenha transformado a água em vinho nas bodas de Caná, ele não permite que os convivas se embriaguem, pois o vinho, como diz o sábio, leva à intemperança e à embriaguez, é a fonte de uma infinidade de ultrajes. Então, aqui ele está falando sobre a questão da sobriedade no usar o vinho, né? A mistura da água e do vinho no sacramento da Eucaristia representa a união da lei nova e da lei antiga. Então, também aqui outro sinal da Eucaristia. A água e o vinho representavam a humanidade e a divindade, mas também representa a união da lei antiga e da lei nova. União que hoje forma o verdadeiro culto oferecido pelo Cristo e agradável a Deus. A água é a lei antiga e o vinho é o sangue de Cristo, que é o fundamento da lei nova. Então, a água é a lei antiga e o vinho é o sangue de Cristo, que é o fundamento da lei nova. Os cuidados de Deus com o homem são cumpridos desde os tempos de Adão. O vinho é uma coisa luxuriosa e a embriaguez cheia de desordens. Todo aquele que nisto põe seu gosto não será sábio. Então aqui ele fala, né, também dessa imagem da Eucaristia, simbolizando na água e no vinho também a união da lei antiga e da lei nova, né? Uma nova lei que nos é dado por Cristo, né? O fundamento da lei nova é o seu sangue derramado, né? A sua oferta, o seu sacrifício, que celebramos, inclusive, em cada Eucaristia, né? Porque o sangue de Cristo é o fundamento da lei nova. A sua oferta, né? A gente lembra lá na última ceia, né? Isto é o sangue da nova e eterna aliança. O sangue da nova e eterna aliança. E é na medida que nós bebemos do sangue de Cristo, nós renovamos essa aliança com Deus, única aliança, né, com Deus. Nós participamos dessa nova aliança, somos alimentados nessa nova aliança, no único sacrifício que ele realizou. Com que sobriedade pensais que Jesus Cristo bebeu quando se fez homem por nós? Ele continua pegando o exemplo de Cristo, que usou do vinho de modo sóbrio, para também falar, né, aos seres humanos a sobriedade que devem ter na dimensão do beber. Credes que ele bebeu com a imodéstia que nós bebemos? Ou com honestidade, temperança e circunspecção? Sem dúvida, ele fez uso do vinho, pois ele o abençoou e disse: bebei dele todos, porque este é o meu sangue. O sangue da vinha é uma figura alegórica do sangue do Verbo, que foi derramado para a remissão dos pecados do mundo. E aqui, esse trecho, sobretudo, é um trecho que às vezes alguns pegam para dizer, tá vendo? O sangue é apenas uma figura alegórica o sangue da vinha, né? O sangue da vinha, o vinho, é uma figura alegórica do sangue do Verbo, né? É somente um símbolo que foi derramado para a remissão dos pecados. Sim, de alguma forma o vinho é símbolo do sangue de Cristo. Não está errado dizer isso. Também para a fé católica não está errado dizer que o pão e o vinho são símbolos do corpo e sangue de Cristo. O que estaria errado para a fé católica é dizer que o pão e o vinho são somente símbolos do corpo e sangue de Cristo. Não, né? Aí que estaria errado. Por quê? Porque no sinal do pão e do vinho, nós não temos somente um símbolo, nós temos uma presença real. Nós temos também uma presença real, né? Segundo São Clemente de Alexandria, é assim que ele compreende. Então, o sangue da vinha é uma figura alegórica do sangue do Verbo que foi derramado para a remissão dos pecados. A conduta que o Filho de Deus observou nos banquetes nos quais se encontrava deve nos servir de regra para aprendermos a beber com a mesma moderação. Ele usa o exemplo de Cristo para nos exortar, né, à moderação. Ele mostrou que era efetivamente o vinho que abençoava quando disse na última ceia: desta hora em diante não beberei mais deste fruto da videira até aquele dia em que eu beberei de novo convosco no reino do meu Pai. E aqui ele está, de fato, defendendo que Jesus usou o vinho mesmo na última ceia. É comum, a gente tem visto ultimamente alguns dizerem que o vinho que Jesus usou não continha álcool, né? Mas era somente suco da uva. A gente vê que para Clemente de Alexandria não.
né? Senão não teria lógica ele usar o exemplo de Cristo para dizer que também nós deveríamos, né, beber com moderação, com muita moderação. Ele usa o próprio exemplo de Cristo. E alguns dizem, olha, tá vendo? Clemente de Alexandria tem claro que Jesus na última ceia usou vinho, né? Tão somente vinho, e usou com moderação, porque inclusive se bebesse muito podia ficar embriagado. Isso significa, portanto, que o vinho não é o sangue de Cristo. Alguns dizem isso, de modo algum, né? O fato de, na consagração, o vinho consagrado, o eucaristizado, se tornar o corpo e o sangue de Cristo, né? O pão e o vinho, o corpo e sangue de Cristo, não significa, e é o que a igreja diz, que os acidentes do vinho continuem ali, continua. Os acidentes do vinho continuam no vinho. Portanto, se a gente tomar demais, fica embriagado. Por isso que um padre não consagra uma garrafa de vinho, né? Mas um pouco de vinho, né? E aí é bem moderado, vamos dizer assim, né? Porque os acidentes do vinho continuam ali. Mas para nós não é mais vinho. A gente vê vinho, tem cheiro de vinho, mas cremos na fé que é o sangue de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, tal como o pão. Vemos pão, está ali os acidentes do pão, mas não é mais pão. É um mistério, né, que vai além da razão, como diz Clemente de Alexandria. Se fosse só simbólico, não seria um mistério que supera a razão, né? Não, de fato, é real, né? É real. É real o uso do vinho. O vinho se torna símbolo do sangue. Isso não quer dizer que ele não seja de fato sangue, porque depois o sangue de Cristo também se torna, na linguagem de Clemente, às vezes figura do vinho, e também figura da salvação, ou figura, né, da incorruptibilidade. Então veja, Clemente de Alexandria, né, usa essa linguagem onde uma coisa se torna símbolo de outra, que se torna símbolo de outra. E é importante ter esse conjunto, porque senão, de novo, a gente lê um texto isolado e pensa que ele está dizendo que a Eucaristia é só simbólica. Não, ela também possui uma dimensão simbólica, né? O pão tem uma dimensão simbólica, o corpo de Cristo tem uma dimensão simbólica, o Espírito Santo tem uma dimensão simbólica. Isso não significa que o Espírito Santo não seja real, né? Isso não significa que o sangue de Cristo na Eucaristia não seja real, né? Isso não significa que o próprio pão e o vinho não seja real, não, é pão e vinho mesmo, né? Que inclusive na própria doutrina da igreja da transubstanciação, os acidentes do pão e do vinho permanecem, por isso eu vou sentir gosto, né, do pão, vou sentir gosto do vinho, mas não é mais pão e vinho, é o corpo de Cristo, não é só simbólico, é real e é um mistério que excede a razão, conforme nos diz São Clemente de Alexandria. Então aqui ele nos dá uma doutrina profunda, né, falando da Eucaristia como alimento de salvação, como alimento de incorruptibilidade, como alimento que a igreja nos dá, é ao mesmo tempo como alimento que o Pai nos dá. Nos fala da real presença de Jesus na Eucaristia, que excede a razão. Nos fala da Eucaristia como sacrifício, ele usa a palavra oblação, ele nos lembra que a Eucaristia é o sangue, né, de Cristo derramado, que é o fundamento da nova aliança, por isso em cada Eucaristia nós renovamos essa única e mesma aliança com o Senhor no seu sangue, né? Porque para ele é única, nós é que precisamos renová-la, porque nós caímos, nós falhamos, Deus não, Deus sempre é fiel, a sua aliança é sempre única e verdadeira, nós caímos e em cada Eucaristia renovamos essa aliança com o Senhor, nos alimentando dele para que a gente possa ir também caminhando nesse processo de purificação, de santificação, porque esse alimento é alimento do corpo e da alma, por isso não é só simbólico. A Eucaristia não é só uma metáfora para dizer que temos que nos alimentar da palavra de Deus. Não, nós nos alimentamos da palavra de Deus e do seu corpo e sangue, ou seja, nos alimentamos do Cristo todo. É isso que São Clemente de Alexandria nos ensina, né, nesses textos que nós lemos, e isso é a fé da Igreja, que ele recebeu, transmitiu e que chegou até nós. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando nesta série Eucaristia na Igreja Primitiva.